Boa noite a todos. A mensagem hoje é do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Verbete 93. Cães e coisas santas. Não dei aos cães as coisas santas. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 6. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico. Mas, de nenhum modo, se reportava a Jesus a afeição literal da sentença. O mestre, em lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras. É também o tesouro da dádiva da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, e não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas, o aprendiz inquieto da comunicação de dons da fé, as criaturas de projeção social podem ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária, ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isso não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor: seja o Evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não esperava que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confie a aflições para impor o princípio evangélico, neste ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples caprichos. E, em consequência dessa leviandade, é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando as coisas santas. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. É uma alegria estarmos todos aqui reunidos nessa noite. E agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo, por essa oportunidade, por estarmos aqui hoje, enquanto muitos não puderam comparecer. Agradecemos a Deus e a Jesus por estarmos buscando
os seus ensinamentos, as suas palavras, aqui nessa noite, nessa casa espírita. Agradecemos também pela saúde que cada um de nós temos, nossos familiares. Agradecemos pelo nosso alimento de cada dia, pelo nosso lar, pela nossa família. Agradecemos pelas bênçãos que Deus coloca na nossa vida diariamente. As coisas mais simples que às vezes nós nem lembramos de valorizar. Os irmãos que nos lembramos nesse momento, que deveriam estar aqui, que necessitam de um consolo, de uma palavra, de uma orientação, que nos vem à mente nesse momento, nós recomendamos esses irmãos, a equipe espiritual que atua e trabalha nessa casa abençoada, para que essa equipe espiritual possa atuar, assim como em nós e aos nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui nessa noite, também nessas pessoas que nós nos lembramos, que colocamos seus nomes no livro, para que eles também sejam abençoados com essa energia, com essa vibração positiva. Recomendamos, então, todos os nossos irmãos que desencarnaram no decorrer dessa semana, também aqueles que nós nos lembramos, para que as equipes espirituais possam acolher esses irmãos. Alguns que ainda estão confusos, não sabem muito bem o que lhes aconteceu, para que esses benfeitores possam lhes orientar quando for o tempo determinado. E também seus familiares, que muitas vezes ficam desnorteados, chorando, se lamentando, chamando até mesmo pelo irmão desencarnado, para que esses benfeitores possam atuar com os bálsamos que aliviam o sofrimento desses familiares, que muitas vezes não entendem que a morte é só uma passagem para o outro plano e que todos nós vamos nos encontrar. Recomendamos também os nossos irmãos que estão com alguma enfermidade física ou mental, ou até mesmo uma enfermidade espiritual, que aos olhos da medicina não se encontra nada. Que esses trabalhadores a serviço do bem possam aliviar o sofrimento desses irmãos. Também os que têm o nome no livro da nossa mesa, que possam ser atendidos por essa equipe maravilhosa que atua na nossa casa espírita. E assim já agradecemos a essa equipe espiritual que se encontra aqui bem antes de nós, preparando o ambiente, sabendo o que cada um de nós necessita, lá no seu íntimo. E com todo o carinho, esses benfeitores nos atendem exatamente conforme nós precisamos. E que nós façamos a nossa parte, nos colocando à disposição, tendo fé, acreditando nessa equipe que trabalha na nossa casa espírita. Agradecemos ao mentor da nossa casa, o dirigente, nosso irmão André Luiz. E agradecendo a ele, agradecemos também a cada colaborador do mundo espiritual que se encontra aqui nessa noite.
Pedimos também a intuição desses benfeitores ao nosso irmão Valentim, que ele possa explanar o assunto do Evangelho dessa noite, o qual ele preparou e estudou, e que cada um de nós consiga entender, absorver e posteriormente colocar em prática, conforme o que cada um já consegue. E mais uma vez agradecendo, damos por aberta a doutrinária dessa noite em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, Que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. palavra seu Valentim. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. O tema do Evangelho de hoje que eu vou falar é um tema antiguíssimo, né? E, como se diz assim, nada de novo trago para vocês, e nem para mim mesmo, né? Por quê? Se nós falarmos da doutrina espírita, ela vem lá da época que Jesus percorria as ruas lá e pregava o Evangelho redivivo, né? E diz: eu irei e enviarei o Consolador. O Consolador está aqui, mas ainda nós temos medo dele, né? Nos afastamos, corremos, e assim estamos aqui. Por isso que eu falei, é antigo. Então, a mesma fala da época de Jesus é que nós falamos agora, aqui na Casa Espírita. Nada que se fala dentro em termos de Evangelho, de ensinamento para nós todos, traz coisas modernas, coisas novas, né? São coisas que nós já aprendemos. Deveríamos, quer dizer, aliás, deveríamos ter aprendido, mas ainda não assimilamos. E aqui estamos nós. Nesse aprendizado que Jesus deixou para nós todos, então a gente vai repetindo. E oxalá, quem sabe um dia, o quanto antes, melhor, né? Mais rápido, a gente assimila e dá um passo à frente. Então, nós estamos aqui reunidos com encarnado e desencarnado, na nossa linguagem espírita. Aqueles que não têm a linguagem assim, que me perdoem. E os irmãos que morreram, como muito gosto de falar, não é? E estão ao nosso lado, né? Foram convidados, sugestão, e aqui estão. Amigos, familiares, irmãos que viveram em outras caminhadas conosco, outra trajetória, né? E vem ver, aprender, ou diz assim, olha, vamos ver o que o Valentim aprendeu até agora, se saiu daquele marasmo que se encontrava, né? Os outros estavam patinando ainda, né? Então vem, a gente convive com todos eles. Voltamos para casa, muitas coisas a gente se espanta, se assusta de alguns movimentos dentro da nossa própria casa. Se escandaliza, busca coisas, né?
não convencional, para não dizer outra coisa, né? E são o quê? Família. Pessoas que já viveram com a gente, que a gente dizia que queria muito bem, que tinha muita estima, que tinha não sei o quê, e de repente a gente começa a ter medo e começa a correr. Né? E é bom a gente ir falando isso, para que a gente não tome como surpresa que quando a gente desencarnar, os nossos familiares também não façam a mesma coisa, né? O que essa assombração está fazendo ali, né? Daí, né? Então é isso que vai ocorrer. E quanto às nossas mazelas, a mensagem do Márcio que fez ali, né? Qual é a nossa preocupação na realidade? Duas coisas nos movem com seriedade. Nos tira do nosso conforto, do nosso centro. A enfermidade e o financeiro, né? Márcio ligou ali. As outras demais coisas nós administramos, como se diz assim. Pode doer o que doer, mas está tudo bem, está tudo certo. Né? Você levanta, se dá uma ajeitada assim, né? Com postura e vamos embora, né? Vamos embora. Está doendo, mas até não é tanto. Né? Mas ele sabe que é. Então, a gente se desculpa, finge para nós mesmos das coisas que não deveria ser. Né? A doutrina em si, ela é muito clara para nós todos, para a gente tirar o máximo de proveito que a gente puder tirar desses ensinamentos. E voltando para os ensinamentos de Jesus, a gente vê assim, ó, a passagem dos leprosos, quem que não conhece? Não tem religião, né? O protestante, o católico, e o espírita também. Quantos voltaram para agradecer o Mestre Jesus da cura? Né? Voltou um assim ainda meio, né? Que os demais, ó, saíram fora. Onde é que nós adquirimos as enfermidades? Está onde? Está no espírito. Né? Aquilo que a dona Soleil falou a vez passada ali, que vai lá para o perispírito, que é um corpo, né? Passa ali, para passar para o corpo é daqui até ali. E a gente continua insistindo, até que surge no corpo, a enfermidade no corpo. E daí, passa aquele ponto ali que nós estávamos estudando antes que vocês, muitos de vocês, antes de vocês chegarem, que as pessoas tomam posse dessas realidades, né, dessas enfermidades. É minha renite, é minha bursite, é minha não sei o que, né? Tá? Então a gente toma posse e depois, para se desfazer daquilo, é um problema. Né? E busca outros assim, olha, eu na realidade mesmo eu não queria nada do caso. Eu queria que, assim, ó, me tirasse essa brabeza que eu tenho. Né? É fácil tirar a brabeza da pessoa, não é? Quando ela quer. Onde é que ela adquiriu essa brabeza? Comendo pimenta? É possível, né? Agora, se buscarmos, como a doutrina espírita nos mostra, assim, vê ontem, o que tu fez ontem? Antes de ontem. Dá mais um passo atrás. De repente, a gente até descobre o que a gente era. Antes de ser tão bravo assim, né? Esses são os caminhos. Não tem nada encoberto, nada oculto na doutrina espírita. Nada é segredo. É para todos nós aprendermos. Né? Ah, mas eu já fui em tudo quanto foi lugar. Palavra nós também não estudo. Né? Quem sabe só falta um lugar que não foi. Se aproximar de Jesus. E dizer assim, olha, vou fazer o que eu devo fazer. E a gente não ser dissimulado. Porque nós temos aqui, enquanto encarnado, a gente tem a capacidade de fingir.
E alguns admitem até que fingem muito bem, você também finge. Né? Faz de conta que aquilo é uma realidade. E não é. Né? Coisa que os nossos irmãos desencarnados já não conseguem fazer. Eles não têm a matéria, não têm o corpo para se esconder. Então apresenta no perispírito aquilo que ela é. Se é uma criatura que está caminhando nos ensinamentos de Jesus, ele tem lá a aparência clara. Né? Se não é, procurou outro caminho, estrada mais larga, ambiente mais folgado, né? Aquele negócio escuro, né? Mas um dia vai ter que fazer o caminho inverso, vai ter que, né? Até chegar o momento. Mas todos nós, somos assim, dentro desse que eu falei para vocês antes ali do leprosos, né? Pedindo. Outra parte de nós fazemos parte daqueles que são, por assim dizer, somos profissionais pedintes na mendigância, de busca de bênçãos eternas. Desde uma hora que eu não me envolvo, não quero fazer nada, só quero o benefício. Né? E vamos indo. Por assim dizer, muitos de nós, a gente é profissional nessa área. Não fizemos o máximo de esforço, assim, o esforço que eu estou dizendo não é no sentido assim de, mas eu não quero ser beato. A gente escutava muito isso aí quando era no início da doutrina aqui em Campoeira. As pessoas diziam, né? E nem precisa ser beato. Não é isso que a doutrina quer. Porque se você for fanático, for beato, você não tem condições de estar na frente da doutrina. Tem que ser a pessoa correta. Né? Mas você tem que ser justo. O que a espiritualidade nos espera de cada um de nós? Que nós pegamos o Evangelho, quando lemos eles, ou quando alguém nos recita para nós, que a gente reflita sobre ele e vê o que dá para mudar. O que eu posso fazer? Não é um faz de conta. Né? Muitos de nós, a gente se joga na cadeira assim, eu estou aqui, ó. Né? Faça alguma coisa por mim. Coitado do desencarnado, ele tem tanto débito quanto os demais. Ele tem as limitações dele, né? Às vezes até uma vontade de contribuir para alguma coisa, mas ele tem as coisas também. Lembra da questão da brabeza lá atrás? Ele também tem que ir lá buscar a parte dele na bolsinha da brabeza lá, né? E a espiritualidade nos respeita a fio toda a nossa vontade. As pessoas gostam muito da palavra livre-arbítrio, né? Nossa livre-arbítrio, nossas escolhas. Né? E por isso que nós, vem dias, mais outro dia, de repente o cabelo começa a branquear, de repente você está no ponto de retornar para o plano espiritual e você não moveu nada do lugar. Não mexeu nada, não fez nada. Já está pronto, praticamente pronto para ser um desencarnado e você não percebe. E tu vai apresentar o quê da tua melhora? Nós estamos prontos para ser escorraçados onde a gente vai? É no bom sentido, assim, na palavra português grosso mesmo, né? Escorraçado. Porque se vocês não sabem, no plano espiritual, assim que a maioria acha que morreu, vai para o céu. Já está lá olhando por nós, tá? É. Aqueles que ficaram de bobeira na rua ali, ó, tem os malfeitores que pegam eles para ser escravo deles, para trabalhar. Né? Para adquirir o quê? Energia, ectoplasma. Né? Que eles precisam disso para manipular, para fazer as suas traquinagens. E ele vai aceitar estar trabalhando para isso lá. Quanto tempo? Depende de cada um de nós. Se hoje nós temos dificuldade com toda a moleza que nós temos, vamos combinar, é moleza, né? A gente escolhe o que quer, faz o... Né?
Passamos longe, à distância do Mestre Jesus. Passamos a largo. Quando você está numa situação dessa, você vai lembrar de dizer assim, Jesus, me ajude. Quero sair dessa condição. Muito poucos conseguem. Muito poucos. Né? Mas como se diz, isso aí não é bacana, isso aí não é, assim, para a grande maioria, para a massa das pessoas, não é importante falar essas coisas aí para as pessoas. Isso é bobagem, coisa de maluco, sabe? Sim. E a gente tem que saber até ter um pouco de maluco, né? Mas essa é uma realidade. Se a maioria de vocês visse algumas ruas da nossa cidade que é pequena, a situação que se encontra, as criaturas que ali vivem, né? Desencarnado, né? Sim, deixa que é. Dos desencarnados. Algumas delas até ilustres, né? De tempos idos. Vocês voltariam para casa correndo e demoraria um bom tempo para botar o pé na rua de novo. Mesmo que faltasse o açúcar, né, Márcio? Tá? Essa é a nossa realidade. Mas o nosso lugar podia ser mais bacana, tem gente que não está bacana. Claro que não está bacana. Tá? Arruma a tua casa bem bonitinha, bem certinha lá, sabe? À frente, o jardim lá, né? Se não quiser perfumar a casa, pelo menos faça uma boa limpeza que cheira, né? O raio de sol limpeza é outro cheiro, né? Agora deixa ela bagunçada, vai ter o cheiro do quê? De mofo, de coisa, né? Para não falar outra coisa. Então somos assim, nós somos responsáveis por nós mesmos. Temos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, e não temos para quem reclamar, só para nós mesmos. Para nós. Anda apontar o dedo, porque fulano é culpado disso aqui. Não tem nada de fulano é eu. Porque, pasmem, aquele que der um passo em favor para lidar nas lidas dos ensinamentos de Jesus, ou fazer alguma coisa, ou queira aprender algum dos seus ensinamentos, a espiritualidade não deixa ninguém que se aproxima. Cuida dele, dos seus familiares, dos seus rebentos, de todos mais. Né? E isso não é conversa, é verdadeiro. Né? Porque a maioria de nós pensa assim, eu vim para uma terra aqui que eu não gosto, não sei por quê, porque eu vim para cá, veio para cá com todas as condições. Né? A maioria sabe. Nós temos o nosso benfeitor, né? Uns gostam de chamar de anjo da guarda, nosso mentor. É um irmão mais evoluído do que o encarnado e vai estar te intuindo, te orientando direto. Vê se a gente escuta a maioria das vezes? Não, né? Volta e volta, dá um lampejo de humildade, eles assim, hoje eu tive uma grande ideia. Né? Geralmente essa humildade é dele. Ele teve uma grande ideia, né? Não é dele também. Ali está o irmão ali ajudando ele, né? Então nós temos assim, olha, muito para nos refletir, porque o tema do Evangelho hoje é o capítulo 10º, né? Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Né? Perseguido por causa da justiça. Não é o nosso caso. Penso que não é. Do tema tratado hoje. Quem de nós aqui é perseguido aqui na nossa cidade por ter defendido o Mestre Jesus? Eu gostaria que alguém me corrigisse aqui se eu estiver errado. Que daí eu tenho que, né? Para não ficar feio, porque a gente passar informação errada não é bacana. Mas aqui na nossa região, no nosso lugar, na nossa cidade, não tem um. São lá de 11 mil, 12 mil, você sabe um pouco mais? Menos, não sei. Habitantes? É. Mas vamos dizer assim que seja 8, então, para a gente não exagerar. É muita gente para não encontrar um abençoadinho que esteja
esteja defendendo os ensinamentos de Jesus. Né? E vou dizer para vocês o que é. É um fiasco, por exemplo, assim, dentro de um colégio, você ler o Evangelho de Jesus, fazer uma prece do Pai Nosso, porque ofende fulano, ciclano, beltrano, porque a associação não sei do que, não sei. Até que nós fizermos dessa maneira aí, nós vamos estar defendendo a associação de capeta, coisa que também não tem na doutrina, né? Também não tem. É feio, né? De repente é feio você fazer uma prece do Pai Nosso, fazer, né? Tem gente que fica constrangido. Daí buscamos o quê? Aí a gente quer assumir esse título aqui, ó, que está dentro do Evangelho do capítulo 10º, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Da justiça. Né? A gente não está lendo, estudando o tema ali, a gente se sente envergonhado, sabe? Porque uns títulos que você vem aqui e fala assim, eu vou lá falar para os outros, não, está falando para ti. E não é para os outros. Eu também não faço, eu estou dentro dessa estatística aí, ó. O que eu tenho defendido dos ensinamentos de Jesus, né? Isso que nós temos dentro da doutrina, temos uma responsabilidade de passar, né? Os conhecimentos. Mas nos encontramos dentro dessa realidade. Não é? Nos encontramos dentro daquela leque, de enfermos, de criaturas enfermas. Daí um tempo atrás, quando saiu aquele filme lá do nosso lar lá do Rio de Janeiro, porque o nosso lar aqui da nossa região aqui é um outro, sabe? Assim, bem mais humildinho, não é assim aquele, né? Não é do André Luiz, né? Isso nós não quer, né? Mas também a gente não batalhou, né, Rodrigo, para deixar uma coisa assim, um jardim bacana, né, Juliano? Deixar assim, sem lagarto, sem nada na frente, né? Tá? Então é isso que nos pega. Da gente batalhar para conseguir as coisas. O ensinamento, a nossa melhora. Temos responsabilidade com o que é. A gente vem exatamente para o lugar que deve vir. Né? E fica ali, e tu pode sapatear quanto que tu quiser sapatear. Pode fungar do jeito que tu quiser fungar. Mas tu vai ficar ali. Tu não tem outro lugar para ir. Ninguém te quer em outro lugar. Você não faz parte daquela outra turma, sabe? Eu faço parte dessa minha aldeia aqui, ó. É aqui que eu vou ficar. Né? E isso demora a entrar na nossa cachola, sabe? Demora. E daí, lá pelas tantas, você acha que faz o máximo. Mas o que é o máximo? Quantos de nós a gente tem consciência, responsabilidade, sabendo de quando viemos assumir um corpo aqui e reencarnar? O que a gente assumiu na realidade para vir nessa reencarnação? Né? A maioria da pessoa pensa que é trabalhar, levantar, dormir, tá, melhor recebeu, né? Um pouco fica velho, um pouco morre, acabou. Você quer só para isso? Mas lá pelas tantas ele tem um lampejo assim de divindade, ele acha já meio semelhante com Deus, né? Diz que a nossa semelhança com o Criador deve ser por causa do corpo, né? Como diz o Divaldo, o senhorzinho, né? Idade, cansado, jogado na cadeira, cochilando, escutando como é que é? Árvore paraguaia, né? A gente imagina as coisas bobagens dessas, sabe? A semelhança quer dizer o seguinte, que todos nós temos as condições de nos curar.
de nos curar, de fazer por nós mesmos. Buscarmos ajudar a espiritualidade dos benfeitores na conservância, né? Hoje tem menos, mas na nossa cidade, no tempos idos, tinha as pessoas mais em volta da nossa cidade que precisavam de bastante coisa. Tinha necessidade e tem até hoje, né? Mas você ficava indignado quando arrumava algumas coisas, eles pegavam assim, jogavam assim, né? Não quer conservar para nada, então, olha que se arrebentar isso aí, tem outro que vão dar outra coisa, né? E de uma certa maneira nós somos assim, perante a espiritualidade. Temos preocupado assim com a espiritualidade que faça alguma coisa para nós? Não. É? E olha que eles bate firme em cima de cada um de nós. Quando a criatura, o seu pupilo não escuta, eles vão um outro e dizem assim, ó, Márcio, fala lá pro fulano lá, porque ele tem cimento. O cara fala assim, não. Eu tenho minha formação, né? Resolvido, tu está enganado, não vou mudar. Pronto. Você não muda. E estamos aqui. E quem sabe no futuro, se as coisas andar na mesma direção, né? Andar na mesma direção, que eu espero que ande, mas as coisas estão bravas, tá feio. Tá? Porque lá quando eu nasci, que a minha mãe, né? Meu pai me aceitou trazer para eu ter essas condições de vir aqui hoje, eles tinham compromisso de família, tinham compromisso, né? Formado um casal. Agora, que eu saiba até hoje ainda, eu acho que a ciência não vai poder mudar, porque eles não vão poder mudar, porque vão interferir na lei do Criador, e a lei do Criador é só uma para todos nós. Né? Para todos nós. Diz, mas tu vê que tem que respeitar, tá? Não tem problema nenhum. Eu estou falando aqui, não é uma questão de respeito, só gostaria de saber o seguinte, para os espertinhos. 2 marmanjos vai ter filho como? Né? Vão querer provocar o Criador? Porque eles são mais espertos? Agora pega 2 cabeludas e acha que vou casar por isso aqui. Então, para nós que vamos aqui, já estava certo, mesmo o cabelo está branqueando aí, que vai ter que voltar logo, nós vamos ter dificuldade para reencarnar. Porque a espiritualidade não faz para forçar das coisas, nada é forçado. Né? Às vezes, uns tempo atrás, a gente se preocupava sempre que foi feita sala de evangelização, daí os pais não traziam as crianças para evangelização. Né? Não quer, não traz. Alguns dias, no nosso lugar, né? Toda a vida foi falado o mesmo evangelho. A gente se preocupava assim, não, mas olha, tão pouco encarnado que tem, né? As pessoas deviam vir aproveitar melhor, entender melhor a doutrina, recurso próprio. Não é que vai trazer benefício para a doutrina, para casa, para ela mesma, tirar os benefícios. Não. Até que um dia, num trabalho mediúnico, a espiritualidade disse assim, olha, a porta está aberta, vem aqueles que tem que vir. Faça o trabalho que vocês têm que fazer. Se o encarnado não vem, os irmãos desencarnados estão vindo. Então faça. Né? Então, numa fala tipo dessa de hoje, muitos de nós, assim, olha, bobeira o que o cara está falando. Mas muitos irmãos daqueles que estão desencarnados, que tiveram oportunidade, vão sair daqui aproveitando o tema do Evangelho, capítulo 10. Né? Porque, olha, meus irmãos, não adianta. Depois que vocês desencarnar, não adianta chorar as pitangas, o leite derramado. Você vai ter que esperar que uns abençoados, que eu falei desses para vocês aí, que formam um casal de verdade mesmo, resolvam ter um filho, porque o pessoal do Jequitais não quer ter mais do que um, é só umzinho. Não é o tipo da minha mãe lá que tinha 18, 19 filhos, misericórdia, né?
É? Mas tá louco, não sei o que, tu é doido. A minha mãe desencarnou com 92 anos, né? Olha, minha mãe, vou na planta de fazer um movimento, né? Então, estamos aí para aproveitar a oportunidade de nós evoluir espiritualmente. Aproveitarmos desses benefícios, levarmos para nossa casa, para os nossos afazeres, para o nosso trabalho, enfim, para tudo aquilo que nós fizermos. Os benefícios do Evangelho, né? Porque é aquela questão, nós encarnamos, reclamamos, assumimos as enfermidades todas, e quando é a noite, em vez de nós deixamos o corpo em casa e vamos lá para as profundezas, né? Aí alguns dizem, tive um pesadelo hoje, que não sei o quê, mas claro, vai ter pesadelo, vai ter sonho bom perto, né? Os amiguinhos de outras épocas. Então é bom a gente ficar bem atento em todas essas questões aí. Nem tudo que parece é, né? Angelical. Então enviarei o meu Consolador prometido, tá aí o Evangelho, né? Os ensinamentos de Jesus, nada fora daquilo que ele ensinou. Tudo é só aquilo ali. Até o Evangelho da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele só tem a parte de inspiração. Né? Se você abrir ele no dia da manhã, para nós fazermos a nossa prece, ele vai dizer o que está precisando naquele dia. E fique atento, porque não falha. Algumas coisas acontecem às vezes, né? E daí, tipo assim, eu faz dias estou abrindo em casa o meu evangelho, então você não tem outro evangelho dela, a gente já para não evitar aquela, sabe? Cada um faz a sua parte. Eu tenho o evangelho dela, eu tenho o meu. Mas o meu eu fecho lá e ele abre, cai ali. Ajeita de novo, mas ontem caiu aqui, né? É ali. Mas só que ainda eu não consegui ainda, sabe? Mas como diz o caboclo, mas batendo na cangalha o povo entende, né? Então nós vamos tentar, mas é bem bacana, sabe? Tu aperta ele aí, tu acha que é um problema das folhas que tá, né? Mas não é. A gente até tenta, mas não consegue. Né? Não consegue. Então você vê assim, ó, isso que eu acabei de ler ali, tá, ó, no céu, quando, porém, os perseguirem no lugar, fugir para o outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Está lá em São Lucas, no capítulo 21, no versículo 12. Né? Podemos escapar de cidade em cidade. Onde queira, mas vai ter que voltar para lá onde que o compromisso está. Né? Entretanto, antes de tudo isso aconteça, os prestarão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores. Tudo isso é por causa do meu nome. Né? A gente não vê nos nossos dias de hoje, lá o escarnismo que está por causa do nome do Mestre Jesus? Os desaforos, as coisas que né? Temos defendendo? Não. Né? Então está lá no capítulo, em João, capítulo 15, versículo 20, isso que eu acabei de ler. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. E obedeceram
a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Né? Então, muitas vezes, quando a gente diz assim, está lá no capítulo, em Atos, né? Capítulo 5, versículo 40. Então, a gente, muitas vezes, na nossa, né? Quando a gente quer dar desculpas, diz, não adianta falar, porque as pessoas não vão escutar, porque isso, porque aquilo, né? No Evangelho, Jesus fala, diz, ó, eles me escutaram naquela época e hoje vos escutarão se vocês falarem. Então, continuam falando, né? Só não vai escutar, não vai querer quem não tem boa vontade, não quer. Mas também não tem depois do que chorar, né? As palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Não acontece nos dias de hoje aí, como eu citei, alguns, só alguma pincelada, então tem mais coisas por aí, né? De repente, no lugar aí onde podia ser divulgado o nome do Mestre Jesus, é proibido. É um escândalo se referir no nome de Jesus, né? E nós, como bons mercadores, né, fazemos vista fechada. Lamento em dizer para vocês, como eu também me considero nessa mesma condição, que isso aí vai nos custar caro. Vai nos custar caro, porque a gente faz parte disso. Nós fazemos parte disso. Tá? Então não adianta dizer assim, não, mas eu não faço parte aqui do Camporê, porque isso aqui não é coisa comigo, porque isso, né? Não tem conversa. Né? Um pouco, bastante, ou só um período, alguma coisa, mas tem que ajustar alguma coisa, viu, nosso irmão Fábio, lá, né? De outros lugares aqui logo, sabe? Não sei se lá no tempo passado tu não passou com alguma mula por aqui, mas fica firme, meu irmão. Né? Então temos que ficar atento. Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Saulo persegue a igreja daquele dia em diante. Estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região de Jerusalém, da Judéia e de Samaria. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou a espada. Né? Está lá em Coríntios, capítulo 4, versículo 9 e 13. Porque a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Pois viemos a ser como um espetáculo para muito, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Está lá em Coríntios, capítulo 4, versículo 8, 12 e 17. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos as esperanças. Filipenses, capítulo 1, versículo 28. Né? Então, o conselho de hoje para nós é que podemos ficar admirados, perplexos, mas jamais devemos deixar
os ensinamentos e deixar o nosso Mestre Jesus de lado. Lutamos com as forças que nós temos, nós vamos lutar com as forças que nós temos, né? Não porque nos será dado um benefício, né? Que vai vir como um acréscimo, mas por obrigação que cada um de nós teremos, nesse sentido, né? Porque nós somos sabedores também. Cada coisa que nós fizemos, nós vamos ter 100 vezes mais daquilo que fizemos. Sem de maneira alguma vos deixar de constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isso é sinal de perdição. Entretanto, para vós, de salvação. E isso vem da parte de Deus, né? A gente sabe, a gente conhece, não é que fica forçando, olha, todo mundo tem que ser espírita, tem que ser mais espírita, mas você vive sem, né? É no sentido, não no sentido, mas no sentido de conhecer, de saber do que se trata. O que isso modifica dentro de você, né? É melhor você ter um conhecimento que você acha que tem um conhecimento, mas você não sabe, ou de você saber a profundidade do conhecimento. Ser senhor de si, no sentido espiritual, sentido moral, né? Mas por que é assim? Porque toda a vida foi. Tem resposta melhor do que isso? Não precisa, né? Toda a vida foi. Encerra o assunto. Então somos os responsáveis. Buscamos a verdade nos libertará. Né? Então, meus irmãos, refletimos sobre cima desse tema aqui, que eu não vou... Isso que vocês estão vendo atrás aqui é uns desenhistas que tem lá em casa, sabe? De fim de semana, que às vezes eles vão lá e tal, eles fazem... Então, vocês já viram mesmo, né? Então, eles fazem parte lá da galera lá, né? Refletimos sobre esse tema do Evangelho, no capítulo 10, quem tiver Evangelho segundo o Espiritismo, que possa ler, que possa refletir, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? O reino dos céus. Daí, nós somos encantados, por exemplo, assim, né? Os mentores, benfeitores, né? Iluminados. Qualquer criatura aí que fala com ele, o fulano é iluminado só se for luz elétrica, né? Porque assim, moralmente falando, não. Né? Dá trabalho. Porque esse iluminado que eu entendo, sabe, que eu conheço hoje, a pessoa muda até o jeito de falar, a postura, o modo de andar, muda tudo. Né? Não chega em qualquer lugar pedindo assim, se não tem jeito de fazer ele ficar meio... Que não gostaria de ser uma pessoa tão brava assim, eu queria ser mais mansa. Né? O que a pessoa entendeu? Né? Então, o convite é que faça isso, e que Jesus nos ampare, nos dê uma boa semana, nos dê coragem para enfrentar nossas dificuldades, nossas mazelas, né? Mexer naqueles pontos que deveriam ser mexidos. Como a gente estudava um bom tempo atrás, aí as obras de Joana de Ângeles, e ela falava ali das arquétipos, né? Cada gavetinha que abria ali era um espanto, né? Porque só vinha chumbo grosso, sabe? Aquele chumbo de mata-pato. Então, né? Nada assim que dissesse assim, poxa, mas né? E eu que achava que era iluminado, né, Márcio? Achava, né? Triste. Mas uma boa semana para todos, tá? Deus nos abençoe.
Agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. E agradecemos também a equipe espiritual que se mantém na nossa casa espírita. E que nós possamos refletir a respeito do tema explanado hoje, que nós possamos fazer nossa autoanálise e que nós consigamos entender aquilo que cada um de nós tem para começar a modificar, nos melhorar, um pouquinho de cada vez. Vamos nos manter com o nosso pensamento elevado, que nós possamos estar receptivos ao passe, onde cada um de nós vai receber aquilo que necessita, conforme o que a equipe espiritual preparou para cada um. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrada a doutrinária de hoje. Que assim seja. Que assim seja.